Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, esse vídeo, ele é um vídeo sobre um capítulo de um livro, e o livro, é o livrinho que está aí na capa do vídeo, né, como capa, o livro é Concurrent Aerobic and Strength Training, daquela editora que se escreve Springer. Como é alemão, eu não acredito que seja essa a pronúncia, tá? E o capítulo, propriamente dito, é esse aqui, o 7º capítulo do livro, né? É Proposed Mechanism Underlying the Interference Effect. Ou seja, como tem aparecido aqui no canal muito vídeo sobre o que faz primeiro, cardio, o primeiro a musculação, e aí no que concerne, geralmente quando o vídeo é pensando em performance, a gente sempre fala de fazer primeiro aquele que é a sua prioridade, tá? E aí acaba surgindo a ideia, um dos motivos que alguns utilizam para não fazer o aeróbico junto com a força, etc., é justamente a ideia que o aeróbico pode interferir no treinamento de força. E isso aí é o chamado efeito de interferência, né? Ou o efeito de treinamento concorrente. A ideia, essa questão surgiu, como que ele fala bem no capítulo, ele vai explicando, né? Ele coloca aqui, vocês vão ver até mexer com a tela, que em 1980 o Dr. Rickson, esse cara, esse pesquisador, ele publicou um artigo no European Journal Applied Current Occupation Physiology, e esse artigo era interferência do desenvolvimento da força pelo treinamento simultâneo de força aeróbia, né? Força e aeróbia. Então isso foi publicado em 1980 e a partir daí começou a surgir, né? Então desde então a ideia de que o efeito concorrente pode acontecer, pode ter um efeito concorrente e uma interferência. Então, basicamente, a gente vai ver isso em um outro vídeo que eu vou fazer, mas basicamente essa interferência pode ser aguda, interferindo, né, na próxima sessão. Então, por exemplo, eu faço um aeróbio, tem uma fadiga residual aguda que vai interferir no próximo treino de força. Ou pode ser uma questão de crônico, tá? E esse capítulo fala do crônico. E basicamente, quando você fala de uma interferência por questão crônica, é que aí na prática o que a gente está dizendo aqui, o treinamento aeróbio estaria impedindo a adaptação crônica do treinamento de força, no caso a hipertrofia e a potência, a força a gente vai falar, né? E aí, o bastante legal desse estudo é que ele mostra que vários estudos com animal mostram, animais, né, estudos experimentais, mostram a ocorrência dessa interferência. Então, por exemplo, você coloca ali algumas substâncias, como eu já falar já, em animais você mostra que uma substância que é ativada pelo aeróbio interfere lá na emitórica da força, tá? Mas antes de falar isso, então ele mostra aqui, olha, estudos com animais, aqui, não vou mexer na tela, você não tá vendo, mas eu tô com um papelzinho aqui na mão, só para você ver é o que está acontecendo, tá? Então, estudos com animais mostram que essa intervenção acontece por ativação ou desativação de vias moleculares. Então, isso é bem demonstrado em estudos com animais, tá? Porém, olha que interessante, em seres humanos, isso está ficando cada vez mais claro nos últimos 20 anos, que a existência dessa interferência é meio questionável, porque ela depende do quanto a pessoa é treinada, do tipo de músculo, do tipo de treino, né? Então, no caso dos músculos que estão sendo treinados, do tipo de treino, por exemplo, já adianto aqui que ele fala que alguns estudos mostraram que quando o aeróbio é o ciclismo, não há interferência, mas quando é corrida, há. Ou seja, quando a interferência, né? Porque o trabalho lá do Dr. Rickson, em 1980, era justamente mostrando que o endurance atrapalhava, o treinamento de endurance atrapalhava justamente a capacidade de força nas pernas. Então aqui, em outros estudos, depois que foram vendo isso, né, mostraram que quando você pedalava, claro, tanto com as pernas, né, no caso tradicional, e aí você ia fazer a treinamento de força, não afetava. Porém, em termos agudos, tá? Porém, na corrida afetava. Então, no ser humano é mais complicado, né? Por isso que no ser humano, quando você faz biópsia, tira lá a biópsia para verificar se tem marcador de interferência, geralmente não dá resultado positivo isso, tá? Então, pode afetar. Porém, olha que interessante. De modo geral, então, o que a gente pode concluir aqui, nesse momento do vídeo, ele fala assim, ó, que para atletas recreacionais, para praticantes de musculação, pessoas que treinam menos que 6 vezes por semana, tal, ou seja, a maioria dos seres humanos da Terra, é difícil mostrar que tem esse efeito. Porém, em atletas de alto nível, né, que você treina lá mais 6 vezes por semana, pode haver o efeito de interferência, principalmente se o treinamento é intenso. Tá? Então, olha que interessante. Se a pessoa treina de 3 a 6 vezes por semana, é um atleta recreacional, portanto,
geralmente não há esse efeito de interferência em seres humanos, embora os estudos com animais exista essa interferência, tá ok? Porém, em pessoas que são mais bem treinadas, aí atletas de alto nível, quando você treina mais de 6 vezes por semana, aeróbio, isso interfere na força, tá bom? E aí, só pra gente mostrar o mecanismo, da onde que vem isso? Em 1999, um artigo mostrou que uma via de sinalização tem uma proteína chamada mTOR. Essa mTOR, ela era acionada em resposta a treinamento de força e hipertrofia. Então ficou lá, opa, a mTOR está envolvido com uma via anabólica. Em 2003, foi demonstrado que uma proteína chamada MPK, que é uma quinase, uma MPK, ela interfere, ela interferia, se foi demonstrado que essa MPK, ela interferia na mTOR. Ou seja, em 99 tinha demonstrado que a mTOR está envolvida com via de hipertrofia, em 2003 demonstrou que uma outra proteína chamada MPK, uma enzima, interferia, inibia a mTOR. E por outro lado, já se sabia naquela época, em 2003, que essa MPK era ativada por exercício aeróbio. Então alguém pensou, poxa, peraí, em 1980 o Dr. Hickson demonstrou lá que o aeróbio pode interferir na força, né? E agora a gente está vendo a via molecular. Como que isso acontece na prática? Isso provavelmente acontece porque o treinamento aeróbio ativa a MPK, que ativa a mTOR. Porém, é como eu acabei de falar para vocês agora, esse mecanismo em ser humano não é muito bem demonstrado. Inclusive, ele demonstra aqui que provavelmente no ser humano, quando há interferência, aí a gente está falando o que eu acabei de falar, mais de 6 vezes por semana nos atletas de alto nível, provavelmente o efeito da interferência se deve aqui, por exemplo, a fatores, né? Como lá o gene P53, né? Então, olha que interessante. Primeira coisa aqui, que essa interferência da massa muscular não aconteceria só, por exemplo, por exercício aeróbio de alta intensidade e alto volume, mas também por fatores como envelhecimento, jejum prolongado, aqui o endurance, o estado redox, né, por exemplo, um estresse oxidativo. E aí, nesse caso, a SP53 ativando uma tal de cestrina vai acabar impedindo lá as vias da mTOR, tá? Enquanto, por exemplo, a alimentação e a leucina bloqueiam essa via, portanto, ativando a hipertrofia. Então ele comenta que, na verdade, o ser humano não é nem a questão de AMPK, mTOR, mas provavelmente P53, cestrina. E aí ele mostra uma outra imagem aqui, mostrando, né, a questão de que o P53, além de ativar, mexer com essa cestrina, seria uma via, ele ativa por outras vias aqui, né, esse UBF, MIG, aqui, então ele vai comentando. Ou seja, e também o P53 não responde só ao endurance, a outros fatores. Então, gente, e aí, para terminar o vídeo, para ele não ficar muito longo, ele mostra que o principal efeito de interferência é na potência, tá? Não é na hipertrofia ou na força. Embora se preocupe muito com essa ideia da hipertrofia, por causa da que eu já falei da mTOR, a questão geralmente é de inibição quando tem, ou seja, quando aquelas mais de 6 vezes por semana em atleta, provavelmente mais do que a hipertrofia vai impedir a potência, que no esporte é importante. Então, fazendo um rapidíssimo resumo aí, foi proposto a partir de um estudo da década de 80, de 1980, na verdade, foi proposto que o aeróbio poderia interferir na força, e com pouca interferência da força no aeróbio, mas o aeróbio interferindo na força. Tá? E aí, isso foi bem demonstrado por animais, e animais, isso aí tinha a ver com o fato, né? Depois eles entenderam a explicação, e animais, eles entendiam que era a questão de a mTOR, que é uma proteína ligada à hipertrofia, está sendo inibida pela a MPK, que é uma enzima. Tá? Então teria interferência. Como o aeróbio mexe com a MPK, o pessoal fala, tá vendo? A questão aí é a MPK atrapalhando a mTOR. Porém, seres humanos, em biópsias, vários estudos, não mostrou esse tipo de inibição. Provavelmente acontece a inibição quando é via esse P53 através de outras moléculas, como a cistrina, por exemplo. Tá? E aí, de novo, em termos práticos, então, vou fazer o aeróbio, vai interferir? Os estudos sugerem que, em termos práticos, se você treina entre 3 a 6 vezes por semana, não é atleta de alto nível, não treina essas 3 a 6 vezes com grande intensidade, grande volume, provavelmente não vai interferir. Atletas de alto nível, mais de 6 vezes por semana, que treinam em alta intensidade e alto volume, provavelmente vai interferir. E aí, justamente, então, última coisa que eu vou falar, aquilo que a gente fala, enfatiza a prioridade, né? Então eu vou treinar mais aquilo que é a minha prioridade. Provavelmente, só a médio e longo prazo, só vai valer essa ideia de prioridade justamente quanto é mais 6 vezes por semana. Então, na média, o indivíduo que não é um atleta de alto nível, mesmo que ele talvez faça o aeróbio primeiro e a prioridade dele é a força, provavelmente não vai afetar. Tá ok? Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Estou precisando aumentar o número aí de seguidores do canal, tá bom? Porque a gente sempre está colocando coisa boa. Dá uma força aí pro canal.
deixe seu like e até um próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.